Apresentamos o estudo de domingo, Lições Espíritas, com Guaraci Silveira. Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs. Estamos começando o nosso Lições Espíritas de hoje. Nós vamos estudar a parte 2 da Lei da Liberdade, que está lá no Livro dos Espíritos, nas Leis Morais. Fizemos a parte 1 e agora estamos fazendo a parte 2. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo e vamos já colocando aqui essa abertura do nosso estudo. A liberdade, tantos a buscam. É como se fosse uma caixinha dourada, onde ao abri-la, todo o ouro nela contido, como num passe de mágica, resolvesse todas as questões que nos envolvem. Mas a liberdade, como que nós precisamos de saber tê-la e conduzi-la? É o que nós vamos estudar, no estudo 2 da Lei da Liberdade. É preciso saber conduzir dentro dessa liberdade. Tá? Então, aqui. Nós já estudamos, no estudo número 1, nós já estudamos, olha, lei natural, escravidão, liberdade de pensar, liberdade de consciência e livre-arbítrio. Bom, esses foram os subitens, que o senhor Allan Kardec colocou dentro do nosso estudo sobre as questões da liberdade. Aí nós vamos dar continuidade agora a esse estudo, para que a gente possa, então, crescer através dele, tá certo? Fatalidade, que é o próximo item a ser estudado, tá? Fatalidade. Será que nós podemos, trabalhar mais assiduamente sobre essa questão da fatalidade? O que é fatal, A gente fica perguntando assim, o que é fatal? É o que nós vamos estudar. Vamos lá. Na questão 851, Allan Kardec vai perguntar o seguinte, olha, haverá fatalidade nos acontecimentos da vida conforme o sentido que se dá a esse vocábulo? Quer dizer, todos os acontecimentos são predeterminados e, neste caso, o que vem a ser o livre-arbítrio? Aí tem um acidente, com uma moto, o menino aí, a pessoa, o motoqueiro, provavelmente aí perdendo sua vida física e as pessoas assustadas. Isso é fatal? Isso tinha que acontecer? Essa é a pergunta. Então, vamos ver o que os espíritos respondem. A fatalidade existe unicamente pela escolha que o espírito fez ao encarnar desta ou daquela prova para sofrer. Escolhendo-a, institui para si uma espécie de destino, que é a consequência mesma da posição em que vem a achar-se colocado. Falo das provas físicas, pois, pelo que toca às provas morais, às tentações, o espírito, conservando o livre-arbítrio ao bem e ao mal, é sempre senhor de ceder ou de desistir. Então, o que a espiritualidade coloca para nós? A fatalidade, como a gente pensa aqui, é uma escolha do espírito. Agora, a gente não está considerando aqui, no caso aí desse acidente, se foi uma imprudência. Aí é outra história. Mas, geralmente, a gente fala que a fatalidade foi uma escolha do espírito para fazer com que ele avance. Meu amigo, minha amiga, presta atenção numa coisa. A gente valoriza muito a vida no mundo físico. Claro que temos que valorizar. Depois que a gente for estudar a lei da conservação aqui das leis morais, a gente vai ver isso. Nós temos que valorizar, sim, a nossa vida física. Mas temos que entender que esse não é o único mundo. Não é a única dimensão da Terra. Existem outras dimensões com vidas muito mais pungentes do que aqui. Então, se a gente vai ter que retornar ao mundo espiritual por um processo desse, e foi escolha do espírito, porque às vezes numa pancada que as pessoas tomam aí, ela resolve problemas que estão guardados no inconsciente dela há muito tempo. Como? Pelo impacto. O impacto, às vezes, libera energias acumuladas lá no inconsciente que está obstaculando aquela pessoa a entender-se com as leis e ter uma vida mais tranquila.
Então, tudo a gente só está no princípio, meu amigo, minha amiga. A nossa gloriosa medicina de hoje, fantástica, mas ela só estuda corpo físico. Ela só estuda efeito. Causa, ela ainda não estuda. Então, ela vai pensar, o seu problema está no fígado. Muito bem, mas por que chegou no fígado? Então, essa medicina do futuro vai começar a estudar isso. Por que chegou no fígado? Nós vimos recentemente um equipamento, né, que foi criado, que está fotografando o espaço, né, e com uma amplitude imensa, com outras situações. Então, a medicina vai ter sua ressonância perispiritual. Aí vai passar da ressonância magnética, né, da tomografia e tal, e vai chegar no perispírito. Aí vai ver a causa. E ainda assim o perispírito não dá efeito, porque a causa mesmo está na mente, que são as escolhas que nós fazemos. Tá? Então vamos continuar aqui. Ao vê-lo franquear, um bom espírito pode vir em auxílio, mas não pode influir sobre ele de maneira a dominar-lhe a vontade. Um espírito mau, isto é, inferior, mostrando-lhe, exagerando aos seus olhos um perigo físico, o poderá abalar e amedrontar. Nem por isso, entretanto, a vontade do espírito encarnado deixa de se conservar livre de quaisquer peias. Então, quando está determinado para aquele espírito passar por uma situação dessas, ele vai passar. Nós atendemos há muitos anos atrás um caso assim, de uma jovenzinha de 18 anos que se acidenta, né? E ela bate com a cabeça no meio-fio e desencarna instantaneamente, né? E a mãe, muito chorosa, nos procurou e eu tive a possibilidade de ver o espírito. Agora, uma menininha muito linda, dos seus 12 anos, né? toda feliz da vida, e dizendo, senhora, fala para ela que eu resolvi um problema seríssimo das minhas encarnações passadas. Eu poderia ter um tumor cerebral que ia ser muito doloroso para mim, mas ela estava indo bem na encarnação, então eles fizeram de uma vez. E o tumor foi eliminado ali. Como se fosse uma cirurgia de pé espiritual. Gente, eu sei que é difícil entender assim. Eu sei. Mas é assim. Muitas vezes cirurgias para espírito são feitas nesse estado de coisas aqui, que a gente acha que é uma fatalidade, né? Que é uma tragédia, que não tem nada a ver. Tragédia é uma coisa, drama é outra. O que vem para mim é drama, o que sai de mim é tragédia. Para o mal, né? Quando eu mato alguém, quando eu suicido, quando eu abuso dos outros, né? Tudo, aí é tragédia, que vai gerar drama. Sério para mim. Agora, quando vem o drama, eu estou me resolvendo. Tá? Questão 852. Há pessoas que parecem perseguidas por uma fatalidade, independente da maneira por que procedem. Não lhes estará no destino o infortúnio? É mais ou menos a mesma pergunta sob um outro ângulo agora. São talvez provas que eles caibam sofrer e que elas escolheram. Porém, ainda que lançais a conta do destino, o que as mais das vezes é apenas consequências de vossas próprias faltas. Trata de ter pura a consciência em meio dos males que te afligem e já bastante consolado te sentirás. Minha gente, então nós somos totalmente responsáveis pelo que nos acontece. Nós não podemos culpar ninguém, nem a sorte, né? Nem a sorte. Então, se a pessoa tem um processo qualquer de enfermidade ou de alguma limitação, né? Isso é consequência dos atos dele, do passado. Porque até a prova, ela pode se constituir também num processo de libertação do passado para avançar. Né? Então, meu amigo e amiga, veja como que você está vivendo, como é que está a sua vida e busca fazer o entendimento mais apurado dela, antes de falar alguma coisa, de pensar alguma coisa. Né? Porque você teve a liberdade um dia da escolha. E agora ela te traz, né, as consequências para que você cresça pelas consequências que você mesmo criou. Kardec vai dizer o seguinte, olha, as ideias exatas ou falsas que fazemos das coisas nos levam a ser bem ou mal sucedidos, de acordo com o nosso caráter e a nossa condição social. Achamos mais simples e menos humilhante para o nosso amor próprio
atribuir antes à sorte ou ao destino os insucessos que experimentamos, do que a nossa própria falta. É certo que para isso contribui algumas das vezes a influência dos espíritos, mas também o é que podemos sempre forrar-nos a essa influência, repelindo as ideias que eles nos sugerem quando más. Então tem pessoa que fala assim, são os espíritos que estão me atrapalhando. Mas você também dá abertura para eles. Toda vez que um obsessor chega e começa a mexer com a gente, é porque nós damos chance para ele. Se a gente não der chance, ele vai embora. Ele vai ficar perdendo tempo com quem não quer, com quem não dá atenção para ele. Sabe, amigo? Então, são coisas que nós temos que ter essa certeza. Então, eu estou passando por um processo, nada de culpar ninguém. Mas no passado, pessoas me induziram ao erro. Ok, mas você aceitou. Né? Você entrou no grupo, você entrou na frequência e você fez a coisa acontecer em você. Agora é a tua vez de recuperar. Porque quando você estiver totalmente recuperado, você estará livre. Como Jesus disse, né? Você paga o último centil da conta. Aí não tem mais o que pagar. Você pagou a última parcela do seu empréstimo. Acabou, você não tem mais o que pagar. Está livre. Assim também é a vida. Né? Olha. Questão 853. Algumas pessoas só escapam de um perigo mortal para cair em outro. Parece que não podiam escapar da morte. Não há nisso fatalidade? Então, ele escapa de um perigo e entra em outro. Né? Parece que não podia escapar da morte. Não há nisso fatalidade? Vamos ver o que eles respondem. Né? Essas pessoas que falam que são azaradas, né? Tudo contra eles. Né? Fatal no verdadeiro sentido da palavra, só no instante da morte o é. Chegado esse momento, de uma forma ou de outra, a ele não podereis furtar-nos. É o nosso momento final, o nosso momento definitivo. Chegou o meu momento de retornar ao mundo espiritual, aí é fatal, aquele momento é fatal. O restante são lances da encarnação, que eu vou vivendo. Se eu não desencarnei, eu me fortaleço. Tudo assim, tudo que é agredido se fortalece, tudo que é agredido se defende e na defesa se fortalece. Enquanto eu estou no processo reencarnatório e as coisas vão acontecendo e eu vou vencendo, não é nada de fatalidade aí. Agora vai chegar uma hora que eu vou desencarnar ou dentro de um processo desse aí mais agressivo ou tranquilamente na minha casa, sentado na minha cadeira de balanço, sabe? Isso aí é de cada um. Então, a gente não pode falar assim, porque fulano fez isso, aconteceu isso. Cada um tem a sua determinação espiritual, a sua determinação kármica, mas todos estamos inseridos no contexto da lei de Deus. Errou, infringiu essa lei, não tem jeito. Tá? Nós teremos que resolver isso de alguma forma. Tá? Questão 853A. Assim, qualquer que seja o perigo que nos ameace, se a hora da morte ainda não chegou, não morreremos? Pergunta aí do nosso Kardec. A resposta, olha, não perecerás e tens disso milhares de exemplos. Quando, porém, soe a hora da tua partida, nada poderá impedir que partas. Deus sabe de antemão de que gênero será a morte do homem, e muitas vezes seu espírito também o sabe, por lhe ter sido isso revelado, quando escondeu tal ou qual existência. Isso é muito importante, porque nós temos o inconsciente que guarda, né, tudo que nos cheira, tudo que nos fala. Então, a gente, às vezes, vai reencarnar e já vai saber que o nosso desencarne vai ser dessa ou daquela maneira. Então, mais ou menos, a pessoa já está atenta àquilo. Tem gente que fala, né, eu vou desencarnar disso. Tem gente que fala até data, né? Então, por quê? Porque lembrou. Já estava mais ou menos pré-determinado. Agora, tem uma coisa, né? Essas pré-determinações também podem ser modificadas. Então, se a pessoa tem que desencarnar com 58 anos, mas ele está indo muito bem na encarnação, para que vai tirar o sujeito da encarnação se ele está indo bem? Então, dá mais um pouco de fluido vital para ele, ele fica até 70, 75 anos, para ele fazer mais coisas boas. Ou então, ele já está lá com seus 58, vai viver mais 20, mas ele está fazendo só coisa errada, está se complicando com as leis.
Então, muitas vezes, ele é retirado do mundo físico, né? Chega ali à morte, como dizem, mas para preservá-lo. E isso também já tinha sido acertado com ele antes de encarnar. Ele mesmo até pediu, se eu estiver errado, errando muito, você não me deixa ficar lá, não. Porque quando a gente está no mundo espiritual, a nossa visão é muito diferente da visão do mundo físico. Lá a gente sabe dos erros. Quando a pessoa está consciente, né, está estudando, está analisando a vida, ela sabe da quantidade de perigo que a gente passa aqui numa encarnação. Então, se eu estiver indo bem, vamos continuar, né? Vamos ficar mais um pouco para fazer mais bem, para se libertar mais rapidamente de algumas sequelas que ainda temos. Agora, se eu estou complicando, é melhor, né? E eu tendo merecimento para isso, é melhor eu voltar. É isso que a gente tem que analisar também, para acabar com essa coisa de fatalidade, de morte, né? Questão 854. Do fato de ser infalível a hora da morte, poder-se-á deduzir que sejam inúteis as precauções que tomemos para evitar? Então, se é fatal que eu vou desencarnar, eu posso, né, criar situações para que isso não aconteça tão rápido, né? Então, a resposta é não. Visto que as precauções que tomais vos são sugeridas como filtro de evitardes a morte que vos ameaça. São dos meios empregados para que ela não se dê. Tá? A gente fica louco para continuar aqui, não é isso? Por quê? Às vezes a pessoa se estabelece socialmente bem, família, né? Tá tudo bem, e tá tudo bem, então ele quer ficar mais. Só que o tempo dele naquela encarnação acabou. Ele precisa de ficar agora um tempo no mundo espiritual para aprender mais e evoluir para outro ciclo. Então, se ele ficar aqui, ele vai perder tempo. Entendeu? Não vai ser bom para ele. Então, ele precisa de ir. Jesus não falou, eu preciso que eu vá para que vocês cresçam? Então, a gente tem que pensar. Às vezes chegou minha hora até para minha família crescer. Então, se chegou o momento, vamos em paz. Porque terminou o ciclo daquele... Às vezes, uma encarnação... Você tem 7 encarnações para resolver uma questão. Chegou na última. Resolveu. Agora é outro ciclo, é outra história. Passei de ano, né? Graças a Deus, passei de ano. Agora vamos para outra série. Isso nós temos que começar a colocar nos nossos entendimentos, tá? Para a gente não ficar aí achando que elas cometendo injustiça conosco. Questão 855. Com que fim nos faz a providência correr perigos que nenhuma consequência devem ter? Tadinho dessa pessoa, né? Às vezes cai dentro de casa, essa coisa toda, né? Resposta, olha, o fato de ser a tua vida posta em perigo constitui um aviso que tu mesmo desejaste, a fim de te desviares do mal e te tornares melhor. Se escapas desse perigo, quando ainda sob a impressão do risco que correstes, cogitas, mais ou menos seriamente, de te melhorares, conforme seja mais ou menos forte sobre ti a influência dos espíritos bons. Sobrevindo o mau espírito, digo mal, subentendendo o mal que ainda existe na pessoa, né? Entras a pensar que, do mesmo modo, escaparás a outros perigos e deixas que, de novo, tuas paixões se desencadeiem. A gente é muito avisado, sabe, meus amigos? Muito. Os espíritos, eles nos avisam muito dos perigos, os nossos amigos espirituais. Só que a gente não dá atenção para os sinais, para os avisos, tá? Então, é preciso tomar cuidado, perceber os avisos. Às vezes, assim, a pessoa chega e comenta uma coisa e fala, nossa, está sendo avisado, e não está querendo entender. Então, muitas vezes, uma pequena queda é só para chamar atenção. Olha aí, cuidado, né? O sujeito está dirigindo e falando no celular, ou pegando mensagem, essas coisas. De repente, ele esbarra de leve num carro. Foi um aviso, foi um sinal. Cuidado, que da próxima não pode ser tão de leve assim. Então, nós temos que começar a ser mais perceptivos. A gente erra muito pela falta de percepção, de acuidade sobre aquilo que nos chega. Tá? Cuidemos mais disso, que vai ser melhor para nós. A questão agora vai ser, ainda 855, né? Por meio dos perigos que correis, Deus vos lembra a vossa fraqueza e a fragilidade da vossa existência. Se examinardes a causa e a natureza do perigo, verificareis que quase sempre
suas consequências teriam sido a punição de uma falta cometida ou da negligência no cumprimento de um dever. Deus, por dessa forma, exorta o espírito a cair em si e a se emendar. Então, o tempo todo, nós somos chamados por Deus para uma melhoria. O tempo todo. A gente não cuida disso. Vai levando, vai levando, vai levando. Aí uma hora dessa a coisa pega. Pega para valer. Né? Quando eu trabalhava, eu usava muitos negócios sobre segurança do trabalho. Então, tinha uma estatística lá que era muito interessante, que dizia o seguinte: para um acidente grave ocorrem 3 pequenos acidentes, até ocorrer um acidente grave. Só que a pessoa não presta atenção. Aí veio acidente grave. Então, se veio o primeiro, eu já alertei, falou, peraí, vamos com calma, que pode acontecer uma coisa pior, eu posso evitar um acidente muito grave. Assim também na vida, não é, meu amigo, minha amiga? Questão 856. Sabe o Espírito antecipadamente de que gênero será a sua morte? Isso aí diz que vai morrer sozinho. Então, a pergunta, se ele sabe, né, a respeito disso, vamos ver a resposta. Sabe que o gênero de vida que escolheu o expõe mais a morrer desta ou daquela maneira. Sabe igualmente quais as lutas que terá de sustentar para evitá-lo e que, se Deus o permitir, não sucumbirá. Então, aquilo que a gente fala, amigo, não há necessidade, né, assim, de desencarnar essa coisa daquele jeito. A gente pode mudar isso. Essa fatalidade só a morte em si, mas a forma eu posso mudar, né? Se eu sou uma pessoa mais coerente, mais cuidadosa, eu posso modificar muita coisa. No Livro dos Espíritos também tem isso, né? Você pode aumentar seus valores aqui, você pode evitar muitos problemas, porque Deus não quer mal de ninguém. Então, se você está se esforçando, está cuidando de você, cuidando da sua vida, cuidando dos seus atos, você está sendo muito protegido ou protegida, e com certeza isso virá a seu favor. Só a seu favor, né? A questão 857, né? Há homens que afrontam os perigos dos combates persuadidos, de certo modo, de que a hora não lhes chegou. Haverá algum fundamento para essa confiança? Tem gente que vai para essas lutas, ele não é só na guerra, não. Coisas mesmo aí pessoais, né? Acha que não chegou a hora dele. Resposta: muito a miúde ter um homem o pressentimento do seu fim, como pode ter o de que ainda não morrerá. Esse pressentimento lhe vem dos espíritos, seus protetores, que assim o advertem para que esteja pronto a partir ou lhe fortalecem a coragem nos momentos em que mais dela necessita. Pode vir também da intuição que tem da existência que escolheu, ou da missão que aceitou e que sabe ter que cumprir. Então, é tudo uma questão, minha gente, de circunstâncias, tá? Então, nada está fatal, assim, a não ser a morte, você não desencarne. Mas o trâmite da encarnação você pode alterar o tempo todo, para o bem ou para o mal. Agora vai depender de você, vai depender de cada um de nós. Eu posso alterar, né, para o bem, para melhor, mas eu vou ter que fazer isso. Eu vou ter que entender se eu estou agindo de acordo com as leis de Deus. Onde eu acho as leis de Deus? Observando a natureza. Estudando as leis da natureza. Física, química, biologia, como é que isso funciona. Não é isso? E estudando o Evangelho de Jesus. Eu quero fazer isso? Poucas pessoas querem, infelizmente. E aí cometem os mais erros, assim, as coisas mais estranhas de erro. Aí desencarna. Chega lá no mundo espiritual cheio de problemas, porque não soube respeitar a lei e a sua necessidade reencarnatória. Questão 858. Por que razão os que pressentem a morte a temem geralmente menos do que os outros? Então, se eu pressinto que vou desencarnar, eu tenho menos receio do que o outro que não sabe disso, né? Quem teme a morte é o homem, não o espírito. Aquele que a pressente pensa mais como espírito do que como homem. Compreende ser ela a sua libertação e espera. Esse momento da libertação espiritual pelo desencarne, e que o espírito tem consciência disso, isso é um avanço espiritual. Por isso que o Espiritismo nos ensina a trabalhar o espírito. Então, por exemplo, o que adianta eu trabalhar só as minhas facilidades, né, o meu conforto material?
Eu preciso disso? Preciso, claro, porque isso me acomoda, me aconchega, mas embora também pode me ajudar, me perturbar, né, pelo excesso. Mas o Espiritismo nos ensina coisas do Espírito, a continuidade da vida, que não tem morte. Então, como é que vai ser? Por que eu estou aqui? De onde eu vim? O que eu estou fazendo? Quem me criou? Né? Por que me criou? Isso nós aprendemos com o Espiritismo. Mas para se chegar a esse nível de interrogações, nós temos que querer entender o Espírito. Enquanto eu for só matéria, achando que sou o corpo, né? Aí eu não vou me interessar muito por isso, não. Então, por isso que o espírita precisa de estudar, precisa de participar das atividades, né, de estudos e de trabalho de terapias espíritas, para que ele possa entender. Espiritismo, minha gente, não é receber espírito, falar com mortos só, não, tá? Primeiro que não tem morto, né? Segundo, o espiritismo, os espíritas não convocam espíritos, eles surgem. Como dizia Chico Xavier, né? O telefone toca de lá para cá. Então tem essa ideia que os espíritos conversam com mortos. Ah, meu amigo, você quer que seu pai seja morto? Ou sua mãe, ou quem da sua família, que já foi? Não, você quer que ele esteja vivo. Então, mas isso é só um trabalho, que é um trabalho experimental, um trabalho científico, essa comunicação com os desencarnados. Mas o espiritismo é ciência, é filosofia, o espiritismo é teologia, tudo isso que nós estamos estudando aqui. Está no livro dos Espíritos que nós estamos estudando. Questão 859. Com todos os acidentes que nos sobrevêm no curso da vida, se dá o mesmo que com a morte, que não pode ser evitada quando tem de ocorrer? Aí tem a dama da foice aqui, né, gente? Será que tem como a gente evitar isso? Vamos ver a resposta. Olha. São de ordinário coisas muito insignificantes, de sorte que vos podemos prevenir deles e fazer que os evites algumas vezes, dirigindo o vosso pensamento, pois nos desagradam os sofrimentos materiais. Isso, porém, nenhuma importância tem na vida que escolhestes. A fatalidade verdadeiramente só existe quando há um momento em que deveis aparecer e desaparecer deste mundo. Como sempre, né, os Espíritos colocam, né, que o trânsito aqui no mundo físico, no mundo espiritual, é natural. Nós estamos agora encarnados, mas daqui a pouquinho não estaremos mais. Talvez mês que vem, né, uma pessoa que a gente goste tanto, ou até mesmo a gente, já não esteja mais aqui. É um trâmite natural. Não pode fazer disso uma coisa alucinante, né? Nossa, fulano morreu. Não morre, gente, não tem morte. Pensem nisso, não existe morte. Existe o trâmite natural do espírito encarnado para o mundo espiritual e do mundo espiritual para o mundo físico. Isso é natural. Tanto é assim que desencarnam 180 mil pessoas por dia no mundo e reencarnam em torno de 300 mil. Veja que é natural. Questão 859A. Haverá fatos que forçosamente devam dar-se e que os espíritos não possam conjurar, embora o queiram? Né? A. Mas que tu vistes e pressentistes quando, no estado de espíritos, fizeste a tua escolha. Não creias, entretanto, que tudo o que sucede esteja escrito como costuma dizer. Um acontecimento qualquer pode ser a consequência de um ato que praticastes por tua livre vontade, de tal sorte que, se não o houvesse praticado, o acontecimento não se teria dado. Imagina que queimas o dedo. Isso nada mais é senão o resultado da tua imprudência e efeito da matéria. Só as grandes dores, os fatos importantes e capazes de influir no moral, Deus os prevê, porque são úteis à tua depuração e à tua instrução. Então tem gente que fala, né, que até para queimar o dedo estava escrito, né? Depende, né? Se eu for uma pessoa imprudente, né, que entra num carro aí, põe 200 quilômetros nele, ou até menos, mais perigoso. Se eu sou uma pessoa que bebe desbravadamente, que usa sexo de uma maneira absurda, sem menor responsabilidade, vai ter problemas, porque eu mexo com muita energia nesses casos, né? Alguma coisa vai acontecer. Agora, aquilo necessário ao nosso crescimento, a nossa depuração naquela encarnação,
aí é tudo previsto, né? E tem toda a proteção divina para isso. Agora, cuidado com as suas escolhas, né? Que você pode complicá-la muito a sua vida. Questão 860. Pode o homem, pela sua vontade e por seus atos, fazer que se não deem acontecimentos que deveriam verificar-se reciprocamente? Ele pode evitar, né, um problema desse? Pode. Se essa aparente mudança na ordem dos fatos tiver cabimento na sequência da vida que ele escolheu. Acresce que para fazer o bem como ele cumpre, pois que isso constitui o objetivo único da vida, facultado lhe é impedir o mal, sobretudo aquele que possa concorrer para a produção de um mal maior. Vocês observam nessas respostas que os Espíritos nos dão que está tudo de acordo, primeiro, com a nossa escolha, com o nosso trâmite na vida, segundo, com as leis de Deus. Então, eu soberano, você é soberana, e temos uma vida, nós temos uma história, estamos contando uma história. Estamos indo para Deus, a cada dia. Agora, nós temos que seguir as leis dele. Porque senão as minhas escolhas podem ser erradas. E aí as consequências serão fatais. Então, eu posso acabar com isso. Eu posso estancar isso, desde que eu queira. Então, está previsto na minha encarnação que eu vou ter, por exemplo, um processo de AVC. Mas eu posso trabalhar isso, fazendo bem, trabalhando no amor, posso ir diluindo essas energias que um dia cairiam, né, fatalmente no meu sistema nervoso, arrebentando coisas em mim. Eu posso evitar isso, mas eu tenho que ter essa consciência. Não tem milagre, então tem trabalho. Tem ação no bem. Eu posso evitar grandes males, se eu assim desejar. E para isso eu tenho que ter esse conhecimento que a doutrina espírita nos passa. Questão 861. Ao escolher a sua existência, o espírito daquele que comete um assassino sabia que viria a ser um assassino? Quer dizer, a pessoa já nasce para ser um assassino? A resposta é não. Escolhendo uma vida de lutas, sabe que terá ensejo de matar um dos seus semelhantes, mas não sabe se o fará, visto que o crime precederá quase sempre, de sua parte, a deliberação de praticá-lo. Então, eu posso ter um instinto do crime comigo, mas eu não quero fazer isso. Eu luto contra isso. E eu vou ganhando, porque eu estou com a força do bem agindo em mim. Ora, aquele que delibera sobre uma coisa é sempre livre de fazê-lo ou não. Se soubesse previamente que, como homem, teria que cometer um crime, o espírito estaria a isso predestinado. Ficai, porém, sabendo que ninguém há predestinado ao crime e que todo crime, como qualquer outro ato, resulta sempre da vontade e do livre-arbítrio. Está vendo, minha gente? Então, ninguém nasce para ser criminoso. Você pode nascer com aquela pujança, com aquela força para o crime, e às vezes até em ambientes próprios para isso. Mas você pode sair disso. Isso vai depender de você. Então, você fala assim, mas eu não tive a escolha. Teve. Muitas escolhas. Até a escolha de aceitar o crime, de praticar o crime. Né? Continuando, né? Questão aqui, ainda na resposta, né? Demais sempre confundis duas coisas muito distintas: os sucessos materiais da vida e os atos da vida moral. A fatalidade que algumas vezes só existe com relação àqueles sucessos materiais, cuja causa reside fora de vós e que independem da vossa vontade. Quanto aos atos da vida moral, esses emanam sempre do próprio homem, que, por conseguinte, tem sempre a liberdade de escolher. No tocante, pois, a esses atos, nunca há fatalidade. Meu amigo, minha amiga, veja bem. Nós somos livres para escolher o que quisermos. Então, as nossas escolhas sempre terão consequências, para o bem ou para o mal. Então, não adianta ficar culpando as pessoas. Aconteceu isso comigo porque... Não, porque você escolheu. Ninguém me induz ao erro. Se eu não bebo e vou visitar uma família que bebe, eles não vão me induzir a bebida. Eu não vou ser indelicado se eu disser que não tomo bebida alcoólica. Um dia desse eu encontrei uma pessoa que era da minha infância, amiga de infância. E a gente conversando muito, né, e tal. Aí ela falou comigo, nós temos que encontrar mais vezes para a gente
tomar um café ou então beber uma cerveja. Eu ri e falei, olha só, café eu aceito. Agora, cerveja não. Eu não uso bebida alcoólica. Então ela disse assim, é? Eu falei, respeitamos, acabou. Não fui indelicado. Ela me deu duas escolhas, gente. Ela me deu o café e a cerveja. Qual que você quer? Tá vendo? Nós é que escolhemos. A responsabilidade da escolha é nossa. Depois não adianta reclamar. Chega lá no mundo espiritual, mas não tem isso, né? 862. Pessoas existem que nunca logram bom êxito em coisa alguma, que parecem perseguidas por um mau gênio em todos os seus empreendimentos. Não se pode chamar isso de fatalidade? Tem gente que, como diz, eu sou azarado, né? Vamos ver a resposta dos espíritos. Olha, será uma fatalidade se lhe quiseres dar esse nome, mas que decorre do gênero da existência escolhida. É que essas pessoas quiseram ser provadas por uma vida de decepções, a fim de exercitarem a paciência e a resignação. Entretanto, não creais, seja absoluta essa fatalidade. Resulta muitas vezes caminho falso que tais pessoas tomam em discordância com as suas inteligências e aptidões. Grandes probabilidades têm de se afogar quem pretender atravessar a nado um rio sem saber nadar. O mesmo se dá relativamente à maioria dos acontecimentos da vida. Quase sempre obteria o homem bom êxito se só tentasse o que estivesse em relação com as suas faculdades. Este raciocínio é um raciocínio de pessoas adultas espiritualmente. Eu só faço aquilo que eu consigo. Eu trabalho em muitas coisas na minha vida. Eu nunca me meti a fazer nenhuma coisa ligada à eletricidade, porque eu não tenho curso para isso, eu não sei. Eu sempre pensei isso eu não vou fazer, porque eu não sei. Eu vou trabalhar numa coisa que eu não sei? Então isso seria imprudência. Estou dando um exemplo que pode ser, né, esticado aí, como ele coloca aqui para outros casos, né? O que perde são o seu amor próprio e a sua ambição, que o desviam da senda que lhe é própria, e o fazem ter a vocação, que não passa de desejo de satisfazer a certas paixões. Fracassa por sua culpa, mas em vez de culpar a si mesmo, prefere queixar-se da sua estrela. Por exemplo, que seria bom operário e ganharia honestamente a vida, mete-se a ser um mau poeta e morre de fome. Para todos haveria lugar no mundo, desde que cada um soubesse colocar-se no lugar que lhe compete. Pergunta: você se coloca no seu lugar, no que te compete? Coloca. Beleza, você está perfeito. Mas você pode avançar. Aí você agora já está, né, equilibrado aqui, então vamos dar um salto. Vamos estudar, vamos pensar, vamos aprender para dar um salto. Não é sair fazendo isso de qualquer maneira. Porque muita gente faz assim, né? Às vezes ele não gosta do emprego, ele larga o emprego sem ter outro. Vai passar dificuldade. Por quê? Um mau uso das suas escolhas, não é isso? Tudo é muito explicado, né? Questão 863. Os costumes sociais não obrigam muitas vezes o homem a enveredar por um caminho de preferência a outro e não se acha submetido à direção da opinião geral quanto à escolha das suas ocupações? O que se chama respeito humano não constitui óbvio o exercício do livre-arbítrio? Tem pessoas que falam assim, né, gente? Olha, seguinte, eu não queria fazer isso não, mas o pessoal falou e eu acabei fazendo. Não, isso aí você escolheu. Você não foi suficientemente forte. Lembra no estudo 1, aqui do Lei da Liberdade, que a gente falou sobre escravidão? Tem pessoas que se escravizam a outras. Há grupos. Problema sério, grupos. Então, o grupo tem a lei dele, tem o núcleo, né, dele. Todo grupo é nuclear, ele tem a lei de núcleo. Então, se eu estou naquele grupo, eu vou ter que fazer aquilo que o grupo faz. Então, eu não quero isso para mim. Vou deixar esse grupo. Eu tive um amigo que já desencarnou, que ele era apaixonado por um clube de futebol. Apaixonado. É do Rio de Janeiro, né, esse clube. E aí ele saía daquele Juiz de Fora, feito um louco, né, para ir lá encontrar com os amigos dele, da torcida organizada,
para gritar, aquela coisa toda, era um negócio sério. Ele era fanático, né, pelo clube dele. Um dia ele falou para mim assim, acabou isso aí, não quero mais. Ele saiu do grupo. Ele viu que aquilo estava sendo prejuízo para ele. Prejuízo financeiro, moral, intelectual, emocional. Ele falou, não quero saber disso não. E pronto, parou, acabou, saiu do núcleo. Então a gente pode também mudar isso, né, minha gente? A pergunta, né? Constitui óbvio o exercício do livre-arbítrio? São os homens e não Deus quem faz os costumes sociais. Se a eles estes se submetem, é porque lhes convém. Tal submissão, portanto, representa um ato do livre-arbítrio, pois que, se o quisessem, poderiam libertar-se de semelhante julgo. Por que então se queixam? Falece-lhes razão para acusar os costumes sociais. Falece-lhes razões para ocultar os costumes sociais. Ele não tem força para ir contra uma determinação social que não é boa para ele. A culpa de tudo deve lançá-lo ao tolo amor próprio de que vivem cheios e que os faz preferirem morrer de fome a infringi-los. Ninguém lhes leva em conta esse sacrifício feito à opinião pública, ao passo que Deus lhes levará em conta o sacrifício que fizerem das suas vaidades. Isso é maravilhoso, gente. Então, muitas vezes eu cumpro uma determinação de grupos sociais por vaidade. Eu sou do clube e tal, né? E ali a ordem é essa, eu vou fazer assim. Conheço um clube que exigia dos seus sócios irem lá todo final de semana. O cara fica preso àquilo. No final de semana dele tinha que ir no clube. Ou ia no domingo, ou ia no sábado, ou ia no domingo, mas tinha que ir. Eu tinha que marcar presença. Aí eu sempre achei aquilo muito estranho. Falei, nossa, que clube estranho esse, me obriga a ir lá? Então a pessoa se submete, né? Sem saber se a família quer aquilo. Porque você tem criança pequena, adolescente, essas crianças têm que ir com ele. E essas crianças estão afim. Mas aí tem a vaidade, né? Eu sou do clube, tá, um clube famoso, né? Tá. Aí, minha gente, vai ficar complicado para todo mundo, né? E a resposta continua, né? Não quer isso dizer que o homem deva afrontar, sem necessidade, aquela opinião, como fazem alguns, em que há mais originalidade do que verdadeira filosofia. Tanto desatino em procurar alguém ser apontado o dedo, ou considerado animal curioso, quanto acerto em descer voluntariamente sem murmurar, desde que não possa manter-se no alto da escada. Sério isso. Onde que está a minha posição? Como que eu devo agir? Né? É bom a gente ter amigos, necessário ter amigos. O Pedro falava, né? Faça amigos quanto puderes. Mas são amigos, não são submissões. Então, um amigo me convida para uma coisa que eu não posso, falar isso, infelizmente não dá para eu ir. Não faz parte. Né? Vamos lá, gente? Viu como é que nós somos totalmente responsáveis por aquilo que nos acontece? Como diz o Pequeno Príncipe, né? A raposa diz assim, tu serás eternamente responsável por aquilo que cativas, mas você que cativa. Questão 864. Assim como há pessoas a quem a sorte em tudo é contrária, outras parecem favorecidas por ela, pois que tudo lhe sai bem. A que atribuir isso? Né? Tem gente que tem uma sorte absurda, né? Ganha na loteria, ganha qualquer tipo que ele busca aí de sorteio, ele ganha. Né? De ordinário, é que essas pessoas sabem conduzir-se melhor nas suas empresas, mas também pode ser um gênero de prova. O bom êxito as embriaga. Fiam-se no seu destino e, muitas vezes, pagam mais tarde esse bom êxito, mediante reveses cruéis que a prudência as teria feito evitar. Então, tem pessoas que realmente precisam, né, desse tipo de coisa para ele crescer, para ele saber lidar com essa, digamos, sorte. Né? Outras são boas para trabalhar, são perspicazes, né? Então também ganham bem, tudo dá certo. Mas tem que tomar cuidado, né? Para não ter excessos. Se você tem muita sorte nas suas coisas,
Quem sabe você divide um pouquinho essas coisas que você ganha com outras pessoas que não têm. Isso tudo é para refletir, né, minha gente? Mas a vaidade humana quase sempre não deixa ver desse jeito. A questão 865, né? Como se explica que a boa sorte favoreça algumas pessoas em circunstâncias com as quais nada tem que ver à vontade, nem inteligência? No jogo, por exemplo. As pessoas jogam e ganham, né? Então, por que ele pode ter boa sorte no jogo? Alguns espíritos han escolhido previamente certas espécies de prazer. A fortuna que os favorece é uma tentação. Aquele que, como homem, ganha, perde como espírito. É uma prova para o seu orgulho e para a sua cupidez. Em relação a jogos, sabe, gente? Nós temos que tomar muito cuidado, porque tem muitas casas de jogos, né? Esses jogos até são casas muito chiques, né? Com muita coisa assim, cassinos, né? Tome cuidado, porque aquilo ali você está afundando espiritualmente. Porque ali o único interesse é o bem material, é ganhar dinheiro para comprar matéria, não é isso? E o espírito? Então, muitas vezes, naqueles jogos, né, a pessoa está ligada a interesses perigosos, escusos, a bebidas, a cigarros, drogas. É um ambiente muito perigoso. Então, pode ser que ele ganhe, né, até que ganhe dinheiro, mas o espírito, como é que fica nessa história? Fica bem? Fica. São pessoas riquíssimas, ricas de matéria, gente. Estou perguntando de espírito. São pessoas assim que vibram positivamente. São pessoas que têm uma presença vibracional melhor, que acalenta, que conforta. Nem sempre. Infelizmente, uma coisa não combina com a outra, né? Infelizmente, por quê? Também é para o nosso bem, né? Questão 866. Então, a fatalidade que parece presidir aos destinos materiais de nossa vida também é resultante do nosso livre-arbítrio? Eu tenho duas portas, eu entro qual porta que eu quero entrar. A que eu quiser, eu vou entrar. E aí depois vem a consequência, o que eu vou achar depois dela, né? Tu mesmos escolheste a tua prova. Quanto mais rude ela for e melhor suportares, tanto mais te elevarás. Os que passam a vida na abundância e na aventura humana são espíritos pusilânimes, que permanecem estacionários. Assim, o número dos desafortunados é muito superior aos dos felizes deste mundo. Atento que os espíritos, na sua maioria, procuram as provas que lhes sejam mais proveitosas. Eles veem perfeitamente bem a futilidade das vossas grandezas e gozos. Acresce que a mais ditosa existência é sempre agitada, sempre perturbada, quanto mais não seja pela ausência da dor. Então, é bom a gente pensar nisso, né? Tem pessoas que querem a fortuna, querem prazeres assim, mundanos, né? Mas eles não são felizes. Pode ter na certeza que não são. Não são mesmo, porque não tem a paz espiritual. Questão 867. De onde vem a expressão nascer sob uma boa estrela? Tem gente que fala isso, né? Resposta. Antiga superstição que prendia às estrelas os destinos dos homens. Alegoria que algumas pessoas fazem a tolice de tomar ao pé da letra. Então, não é a estrela que te ajuda, é você, né? É você que tem que ter a tua estrela pessoal, não a estrela que está lá no cosmos, não é isso? Agora vamos entrar para outro subitem, conhecimento do futuro. Vamos ver o que Kardec vai trabalhar nesse assunto. Olha lá. Pode o futuro ser revelado ao homem? Em princípio, o futuro lhe é oculto, e só em casos raros, excepcionais, permite Deus que seja revelado. Então, vamos esquecer do futuro, porque o futuro começa agora, né? Daqui a pouquinho, já é futuro. Então, vamos fazer melhor o nosso presente, né? Para que o futuro seja muito bom. Questão 869. Com que fim o futuro se conserva oculto ao homem? Se o homem conhecesse o futuro, negligenciaria o presente e não obraria com a liberdade com que o faz, porque eu dominaria a ideia de que, se uma coisa tem que acontecer, inútil será ocupar-se com ela, ou então procuraria obstar a que acontecesse. Não quis Deus que assim fosse, a fim de que cada um concorra para a realização das coisas, até daquelas que desejaria opor-se.
Assim é que tu mesmo preparas muitas vezes os acontecimentos que hão de sobrevir no curso da tua existência. Eu acho essa resposta, sabe, uma coisa muito interessante, muito fantástica, como todas as outras. Mas assim, eu preparo o meu futuro. Você prepara o seu futuro. Então, para que você quer saber? Vai depender de você. Ah, depois que eu morrer, para onde que eu vou? Vai depender de você. Só você que pode falar. Porque você tem as suas escolhas, você tem a sua vida, as suas ações, os seus pensamentos, a sua consciência. Então, ninguém fica obstando o crescimento de ninguém. Então, se a pessoa opta por uma coisa mais espiritualizante, ele vai ter recursos maiores. Por quê? Porque o espírito sobrepõe a matéria. Tem que entender isso. O espírito é superior à matéria. Né? No Livro dos Espíritos a gente encontra, né? O universo é constituído de espírito, matéria e Deus. Então tem dois espíritos contra uma matéria. Não sei se Deus é espírito, né? Mas assim, um ser superior, muito além, infinitamente além da matéria. Matéria é só um arranjo molecular, gente. Vamos entender isso. Só um arranjo molecular. O espírito não. O espírito é algo muito superior a tudo isso, né? Questão 870. Mas se convém que o futuro permaneça oculto, por que Deus permite que seja revelado algumas vezes? Não tem essas cartomantes, pessoal aí, que revela? Resposta, olha. Permite-o quando o conhecimento prévio do futuro facilite a execução de uma coisa, em vez de a estovar, obrigando o homem a agir diversamente de modo porque agiria se lhe não fosse feita a revelação. Não raro também é uma prova. A perspectiva de um acontecimento pode sugerir pensamentos mais ou menos bons. Se o homem vem a saber, por exemplo, que vai receber uma herança com que não conta, pode dar-se que a revelação desse fato desperte nele o sentimento da cobiça, pela perspectiva de se lhe tornarem possíveis maiores gozos terrenos, pela ânsia de possuir mais depressa a herança, desejando talvez para que tal se dê a morte daquele a quem herdará. Então, a pessoa, nós temos esse negócio de herança. Antigamente, isso era até mais forte. Né? Todo mundo queria pegar a herança do familiar, né, que desencarna. E, às vezes, até desejava a morte dele. Gente, o trabalho é que é mais importante. A herança maior é o trabalho, porque me capacita, me fortalece. É isso que é minha verdadeira herança, que me forja um bom caráter. Isso é herança. Agora, o resto são processos que vão me atender por um período. Por exemplo, eu ganho a herança, com 50 anos eu ganho uma herança. E eu vou viver só até 70. Eu tenho 20 anos só para me estourar com aquilo. Não, vamos pensar mais no espírito, meus amigos e amigas. Né? Vamos pensar mais nisso, olha. Ou então essa perspectiva lhe inspirará bons sentimentos e pensamentos generosos. Se a predição não se cumpre, aí está outra prova. Consistente na maioria, porque suportará a decepção. Nem por isso, entretanto, lhe caberá menos o mérito ou demérito dos pensamentos bons e maus que a crença na ocorrência daquele fato lhe faz nascer do íntimo. Quero te perguntar uma coisa, vamos ver se você sabe me responder. Por que tem predições que dão certo? Às vezes você vai numa pessoa que lê as cartas, né, tarô, tudo, e aquilo dá certo. Ela prediz uma coisa que aquilo acontece. Porque ela já te predispôs que aquilo acontecesse. Você já entrou na faixa, né? Porque tudo para acontecer tem que criar um campo favorável. Ou para o bem ou para o mal. Então, se eu crio um campo favorável, aquilo vai acontecer. Porque eu movimento as energias a favor daquilo. A gente sabe disso. As grandes doutrinas fechadas sabiam disso. Então, eu posso saber o que vai acontecer por como eu ajo hoje. Né? Às vezes eu quero muito uma coisa no meu nível de consciência, mas o inconsciente não quer. Ele sabe que ele é perigoso, então não acontece, porque o inconsciente não quis que acontecesse. Olha, minha gente, é muita coisa para aprender, sabe? Muita coisa que nós temos que buscar para o nosso aprendizado. 871. Por que Deus, que tudo sabe, não ignora se um homem sucumbirá ou não em determinada prova? Ele sabe tudo isso, né? Assim sendo, qual a necessidade dessa prova, uma vez que nada acrescentará o que Deus já sabe a respeito daquela pessoa?
Isso é interessante, né? Quer dizer que Deus já sabe tudo que vai acontecer comigo. Para que eu tenho que ser provado, né? Isso equivale a perguntar por que não criou Deus o homem perfeito e acabado. Por que passa o homem pela infância antes de chegar à condição de adulto? A prova não tem por fim dar a Deus esclarecimento sobre o homem, pois que Deus sabe perfeitamente o que ele vale, mas dar ao homem toda a responsabilidade da sua ação, uma vez que tem a liberdade de fazer ou não fazer. Dotado da faculdade de escolher entre o bem e o mal, a prova tem por efeito pô-lo em luta com as tentações do mal e conferir-lhe todo o mérito da resistência. Ora, conquanto saiba de antemão se ele se sairá bem ou não, Deus não pode, em sua justiça, punir nem recompensar por um ato ainda não praticado. Isso é mais ou menos de acordo, assim, por exemplo, quando o mundo estava sendo explorado no seu início, né, então estava lá o petróleo. Então, o petróleo teve que ser pesquisado, né, buscado para o cumprimento das suas funções aqui no mundo. Mas coube ao homem esse trabalho. Então, é nessa busca das coisas morais, materiais, intelectuais, que nós vamos crescendo. Então, o mundo tem as soluções. Agora, eu tenho que buscar essa solução. Então, é nessa busca que eu cresço, que eu aprimoro. Então, aquela pessoa preguiçosa que não quer saber de nada, ele não vai crescer. Ele pode ter muito dinheiro, mas não vai crescer. Kardec coloca, assim sendo, assim sucede entre os homens. Por muito capazes que seja um estudante, por grande que seja a certeza de que tem de ganhar, de alcançar um bom êxito, ninguém lhe confere grau algum sem exame. Isto é, sem prova. Do mesmo modo, o juiz não condena um acusado, senão com fundamento no ato consumado, e não na previsão de que ele possa ou deva consumir esse ato. Quanto mais se reflete nas consequências que teria para o homem o conhecimento do futuro, melhor se vê quanto foi sábia a providência em lhe ocultar. A certeza de um acontecimento venturoso o lançaria à inação. Já vai acontecer mesmo, né, comigo? Para que eu vou me esforçar? Para que eu vou buscar uma coisa que já sei que vai acontecer? Então, o não saber me faz buscar aquela coisa em si e crescer nessa busca, nessa pesquisa. Kardec ainda continua. A de um acontecimento infeliz o encheria de desânimo. Em ambos os casos, suas forças ficariam paralisadas. Daí o não lhe ser mostrado o futuro, senão como meta que lhe cumpre atingir por seus esforços, mas ignorando os trâmites, porque terá de passar para alcançá-lo. O conhecimento de todos os incidentes da jornada lhe tolheria a iniciativa e o uso do livre-arbítrio. Ele se deixaria resvalar pelo declive fatal dos acontecimentos sem exercer suas faculdades. Quando o feliz êxito de uma coisa está assegurada, ninguém mais com ela se preocupa. Isso a gente estuda muito em psicologia, né? O espírito ele tem que buscar o seu crescimento, o seu avanço. Porque se tiver tudo de bandeja, ele não vai fazer isso. Ele não vai querer isso. Já está pronto. Mas o não saber disso é que faz com que ele busque. Aí Kardec vai terminar esse estudo, né, da lei da liberdade, fazendo um resumo teórico do móvel das ações humanas. Muito interessante o que ele coloca, e vamos estudá-lo aqui. Ele vai dizer o seguinte, olha, a equação do livre-arbítrio pode se resumir assim. O homem não é fatalmente levado ao mal. Os atos que pratica não foram previamente determinados. Os crimes que comete não resultam de uma sentença do destino. Ele pode, por prova e por expiação, escolher uma existência em que seja arrastado ao crime, quer por meio onde se acha colocado, quer pelas circunstâncias que sobrevenham, mas será sempre livre de agir. Guardem isso, sempre livre. Assim, o livre-arbítrio existe para ele quando no estado de espírito, ao fazer a escolha da existência e das provas, e como encarnado na faculdade de ceder ou de resistir aos arrastamentos a que todos nos temos voluntariamente submetido. Cabe à educação combater essas más tendências. Falo inutilmente quando se basear no estudo aprofundado da natureza moral do homem. Pelo conhecimento das leis que regem essa natureza moral, chegar-se-á a modificá-la, como se modifica a inteligência pela instrução e o temperamento
pela higiene. Observe, gente, que tudo está nas nossas mãos e tudo é muito bem colocado para o nosso crescimento. É isso que Kardec está colocando, né? Tudo, nós temos que experimentar essas coisas para aprendermos. Tudo já está pronto, mas em nosso nível de evolução a gente tem que pesquisar tudo isso, né? Desprendido da matéria e no estado de erraticidade, o espírito procede à escolha de suas futuras existências corporais, de acordo com o grau de perfeição a que haja chegado. E é nisto, como temos dito, que consiste, sobretudo, o seu livre-arbítrio. Essa liberdade, a encarnação não a anula. Se ele cede à influência da matéria, é que sucumbe nas provas que por si mesmo escolheu. Para ter quem o ajude a vencê-las, concedido-lhe a invocar a assistência de Deus e dos bons espíritos. Ou seja, minha gente, nós estamos a caminho das nossas expansões espirituais. Sem o livre-arbítrio, o homem não teria nem culpa por praticar o mal, nem mérito em praticar o bem. E isso a tal ponto está reconhecido que, no mundo, a censura ou elogio são feitos à intenção, isto é, à vontade. Ora, quem diz vontade, diz liberdade. Nenhuma desculpa poderá, portanto, o homem buscar para os seus delitos. Na sua organização física, nem abdicar da razão e da sua condição de ser humano para equiparar-se ao bruto. Tudo é uma questão de crescimento espiritual. Então, eu estou na vida, eu estou no processo da evolução, eu sou já uma pessoa dotada de inteligência e de razão, que eu cheguei ao homem, então agora eu vou aprender nessas lidas. Então, cada encarnação, cada período fora da encarnação, cada circunstância que eu vivo, eu sou aquela pessoa que vou ter que saber escolher o bem. Se eu souber escolher só o bem, as consequências serão só boas. Agora, se eu claudicar ali, busca de um prazer mundano aqui, busca de um valor que não me pertence ali, aí eu vou complicando, até eu me ajeitar. Mas eu vou me ajeitar, nem que seja depois de muitos sofrimentos, de muitas dores, né? A fatalidade, como vulgarmente é entendida, supõe a decisão prévia e irrevogável de todos os sucessos da vida, qualquer que seja a importância deles. Se tal fosse a ordem das coisas, o homem seria qual máquina sem vontade. De que ele serviria a inteligência, desde que houvesse de estar invariavelmente dominado por todos os seus atos pela força do destino? Então, meu amigo, minha amiga, veja o que é o livre-arbítrio. Ele me dá a liberdade de escolha, senão seria a máquina. Mas eu tenho que ter responsabilidade pela minha escolha. Quando você for escolher alguma coisa, pensa nas consequências que aquilo pode te causar. Vai beber? Entende que o seu organismo vai entrar num processo lento que você vai chamar de ressaca. Isso é ruim, é mal, isso não é bom, nem física, nem moralmente. Não é bom mesmo. Semelhante doutrina, se verdadeira, conteria a destruição de total liberdade moral. Já não haveria para o homem responsabilidade, nem por conseguinte, bem nem mal, crimes ou virtudes. Não seria possível que Deus, soberanamente justo, castigasse suas criaturas por faltas cujo cometimento não dependera deles, nem que as recompensas por virtudes de que nenhum mérito teria. Demais, tal lei seria a negação do progresso, porquanto o homem, tudo esperando da sorte, nada teria para melhorar a sua posição, visto que não conseguiria ser mais nem menos. Ou seja, aquela criatura seria totalmente dominada pela força da vida e não teria escolha. Então, eles seriam meio que um autômato, vai para cá, vai para lá, sabe esses robôs, né, que parecem zumbis, né? Vamos botar assim, zumbis melhor. Então, o homem seria um zumbi, ligado à força das coisas. Vamos dizer assim, né, ao sabor dos ventos. Não, nós somos seres inteligentes. Isso aqui é interessante. Somos inteligentes, mas somos responsáveis por isso também. Temos que ser responsáveis. Né? Contudo, a fatalidade não é uma palavra vã. Existe na posição que o homem ocupa na Terra e nas funções que aí desempenha, em consequência do gênero de vida que o seu espírito escolheu como prova, expiação ou missão. Ele sofre fatalmente todas as vicissitudes dessa existência e todas as tendências, boas ou más, que lhe são inerentes. Aí, porém, acaba a fatalidade.
pois da sua vontade depende ceder ou não a essas tendências. Os pormenores dos acontecimentos, esses ficam subordinados às circunstâncias que ele próprio cria pelos seus atos, sendo que nessas circunstâncias podem o espírito influir pelo pensamento que sugere. Quero contar uma coisa para vocês, relacionada à música. A música ela tem frequência, às vezes, altíssima. Aliás, o som é governante, né? Então, ele tem frequências altíssimas, que eleva o meu sentimento. Mas também tem frequências baixíssimas, que me embrutece, né? E tem frequências médias, né? Mais ou menos médias. Então, você tem o erudito, aqui na Terra, o erudito, você tem o romântico, né? E você tem os batidões da vida. Você que escolhe. O que você escolheu vai te levar para uma frequência. Percebe como é que é a coisa? Então, estou dando um exemplo da música para você aumentar isso para todas as suas ações. Então, tudo é frequência. E você vai entrar na frequência que você escolher. Certo? A fatalidade, portanto, nos acontecimentos que se apresentam, por serem estes consequência da escolha que o espírito faz das suas existências de um homem. Pode deixar de haver fatalidade no resultado de tais acontecimentos, visto ser possível ao homem, pela sua prudência, modificar-lhes o curso. Mas há fatalidade nos atos da vida moral. Tudo tem a resposta, meu amigo, minha amiga. Tudo tem resposta. Todas as nossas escolhas têm resposta. Isso aqui é interessante a gente perceber. Se até aqui nós não ligamos para isso, comecemos, né, a ligar para essas coisas. No que concerne à morte, é que o homem se acha submetido em absoluto à inexorável lei da fatalidade, por isso que não pode escapar à sentença que lhe marca o termo da existência, nem ao gênero da morte que haja de cortar esse fio. Segundo a doutrina vulgar, de si mesmo tiraria o homem todos os seus instintos, que então proveriam ou da sua organização física, pela qual nenhuma responsabilidade lhe toca, ou da sua própria natureza, caso em que lícito lhe fora procurar desculpar-se consigo mesmo, dizendo não lhe pertencer a culpa de ser feito como é. Mas esse negócio de instinto, isso é muito do animal, mas o animal tem responsabilidade. Às vezes, né, dependendo do seu crescimento lá, da espécie que ele atua, ele já tem responsabilidade. Então, se é instinto, a inteligência tem que cobrir o instinto. E o homem, por mais razão ainda, e mais necessidade, tem que cobrir, por acaso, algum instinto mal que traga. Né? A doutrina muito mais moral se mostra, indiscutivelmente, a doutrina espírita. Ela admite no homem o livre-arbítrio em toda a sua plenitude, e se lhe diz que, praticando mal, ele cede a uma sugestão estranha e má. Em nada lhe diminui a responsabilidade, pois lhe reconhece o poder de resistir, o que, evidentemente, lhe é muito mais fácil do que lutar contra a sua própria natureza. Ora, Deus não vai dar frio maior do que o cobertor maior do que o frio. Desculpa. Deus não vai dar frio maior que o cobertor. O que muitas vezes a gente faz é que a gente é rebelde, né? E arruma confusão para nós. É para culpar alguém. Não, amigo. Se você precisa de uma coisa para a sua evolução, Deus te provê isso aí. Agora, não entre nos excessos. Definitivamente. Tá? Assim, de acordo com a doutrina espírita, não há arrastamento irresistível. O homem pode sempre cerrar ouvidos à voz oculta que ele fala no íntimo, induzindo ao mal, como pode cerrá-los à voz material daquele que ele fale ostensivamente. Pode-se, pela ação da sua vontade, pedindo a Deus a força necessária e reclamando, para tal fim, a assistência dos bons espíritos. Foi o que Jesus nos ensinou, por meio da sublime prece, que é a oração dominical, quando manda que digamos, não nos deixe sucumbir à tentação, mas livra-nos do mal. Essa teoria da causa determinante dos nossos atos ressalta com evidência de todo o ensino que os espíritos vão dado. Não só é sublime de moralidade, mas também, acrescentaremos, eleva o homem aos seus próprios olhos, mostra o livre-arbítrio de subtrair-se a um jugo obsessor, como livre de fechar a sua casa dos
a sua casa aos importunos. A gente é que escolhe, eu deixo entrar na minha casa quem eu quiser. Na minha casa física e mental. Entra quem eu quiser. Não é assim? Ele deixa de ser simples máquina, atuando por efeito de uma impulsão independente da sua vontade, para ser um ente racional que ouve, julga e escolhe livremente de dois conselhos um. Admitem que, apesar disso, o homem não se acha privado de iniciativa, não deixa de agir por impulso próprio, pois que, em definitivo, ele é apenas um espírito encarnado que conserva sob o envoltório corporal as qualidades e os defeitos que tinha como espírito. Uma coisa séria, fatal. Nós temos que saber os nossos limites e as nossas extensões. Nós temos que analisar, né? Nós temos que analisar quais são os meus limites. Eu posso ir até onde? Eu já consigo ir até onde? É isso que faz com que o homem seja soberano em si nas suas decisões. Olha, consequentemente, as faltas que cometemos têm por fonte primária a imperfeição do nosso próprio espírito, que ainda não conquistou a superioridade moral que um dia alcançará, mas que nem por isso carece de livre-arbítrio. Quer dizer, nós não chegamos a um ponto de excelência, mas temos o livre-arbítrio. Olha a responsabilidade que nós temos. Olha quanto que Deus nos ama e confia em nós. A vida corpórea lhe é dada para se expungir de suas imperfeições, mediante as provas por que passa. Imperfeições que, precisamente, o tornam mais fraco e mais acessível às sugestões de outros espíritos imperfeitos, que dele se aproveitam para tentar fazê-lo sucumbir na luta em que se empenhou. Mas eu abri o campo para isso, né, gente? Eu tenho que entender que aí eu abri o campo. Se dessa luta sai vencedor, ele se eleva. Se fracassa, permanece o que era, nem pior nem melhor. Será uma prova que ele cumpre recomeçar, podendo suceder que longo tempo gaste nessa alternativa. Quanto mais se depura, tanto mais diminui os seus pontos fracos e tanto menos acesso oferece aos que procuram atraí-lo para o mal. Na razão de sua elevação, cresce a força moral, fazendo que ele afaste os maus espíritos. Então, meu irmão, minha irmã, está aí. Você lutar para ser grande, para vencer as tentações do mal, né? E crescer para Deus. Livra-nos de todo mal, está no Pai Nosso, na oração dominical, que a gente possa buscar esse conhecimento, esse entendimento, né? Todos os espíritos mais ou menos bons, quando encarnados, constituem a espécie humana. E como o nosso mundo é um dos menos adiantados, nele se conta maior número de espíritos maus do que de bons. Tal a razão por que aí vemos tanta perversidade. Façamos, pois, todos os esforços para que a este planeta não voltarmos após a presente estada, e para merecermos e repousar em um mundo melhor, em um desses mundos privilegiados, onde não nos lembraremos da nossa passagem por aqui, senão como um exílio temporário. Aí Kardec já convida, né, para algo assim bem superior e bem mais amplo, né? Nossa liberdade espiritual. Gente, o estudo é muito interessante, muito profundo. Não adianta eu ficar repetindo o que já foi dito. Agora a gente tem que estudar, né? Pegue lá o Livro dos Espíritos, das Leis Morais, terceira parte, Lei da Liberdade. Você vê que nós fizemos em 2 estudos. Tamanha foi a dedicação que Kardec teve a esse tema. Porque a gente quer liberdade. Mas a liberdade tem preço, a liberdade tem consequência, boa e má. Então, como é que eu vou querer a minha liberdade? Estou terminando nesse estudo do Lei da Liberdade. Agradeço a você pela sua presença. Se você puder compartilhar esses estudos, será muito bom para que outras pessoas também possam ter acesso a essas informações. Tem gente que não sabe de nada disso. Quem sabe você compartilha, a pessoa pode tentar aprender alguma coisa. Não é isso? Com o Livro dos Espíritos. Então, muito obrigado. Que Deus abençoe você e sua família. E até o nosso próximo encontro aqui no Lições Espíritas. Muita paz, fique com Deus, que Ele te abençoe, que Ele te proteja. Tchau. Obrigado por estar conosco nesse estudo. Esperamos você no próximo domingo para mais um Lições Espíritas.